Agora que você já tem todos os detalhes de como organizar uma confraria de sucesso e lucrativa para o seu negócio, eu vou passar um resumo que nada mais é um checklist que aqui também está em forma de texto, com o intuito de você se planejar, estruturar e principalmente ter consistência na confraria, que o principal objetivo da confraria é periodicidade, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse checklist para você dominar esse formato de evento que gera muito valor, experiência e também vendas recorrentes junto com o seu cliente. Lembrando também, né, que cada ponto em relação à precificação, em relação a dicas de venda, você vai ter lá na seção de eventos próprios, né, todo esse checklist, porque a confraria ela faz parte desse modelo de evento próprio. Então, o primeiro passo é o objetivo claro da confraria, se ela é temática ou vinho ou grupos de pessoas, né? Você pode ter várias confrarias simultâneas no seu negócio, por exemplo, a confraria oficial da sua loja, onde você prioriza os seus clientes. Mas também não impede de você conduzir, né, uma confraria de mulheres, né, empreendedoras, ou você conduzir uma confraria de médicos, advogados. Busque essas oportunidades e recheie o seu portfólio de eventos, né, sempre pensando que esses encontros são uma forma de você levar o conhecimento, divulgar o seu portfólio e principalmente, né, gerar experiência de valor e aumentar as vendas não só dos tickets, mas também as vendas de vinho. E lá na seção eventos próprios tem, né, até esse passo a passo em que momento você realizar essas vendas de forma sutil e eficaz. O segundo passo é a questão do público-alvo, né? Como a gente falou, as comprarias podem ser temáticas, elas podem ser com um grupo de pessoas, né? E esse público-alvo principalmente, né, ele vai dar a linha do objetivo principal que você vai levar, se elas buscam conhecimento de vinho, se elas buscam mais networking. Crie esse ambiente agradável e leve, e o público-alvo vai dizer, vai conduzir muito em relação a isso. Além da questão do público, né, você vai entender a faixa de preço que essa confraria, né, da base média de clientes de vocês, ou dessa confraria mais exclusiva que você pode estar conduzindo, você vai entender mais ou menos o ticket médio que elas querem gastar e também escolhendo o modelo, né? Indo para um jantar harmonizado, que depois a gente vai falar numa próxima sessão apenas sobre o jantar, ou reduzindo a comida, ou inserindo opcionais ou retirando opcionais que aí vão aumentar ou diminuir os seus custos, né? O terceiro ponto é a periodicidade. Não faça muito espaçamento. Você tem que definir a periodicidade dessas confrarias. Se é a sua confraria, a minha sugestão que é aberta para clientes é que você faça ela de forma mensal, né? Então tente gerar essa recorrência, tente gerar essa experiência. Busque parcerias com restaurantes se você não tem um local, um ponto físico. Se você está pensando em estruturar um showroom, já pense em um ambiente onde você organize esses espaços ou uma loja física já apta para esse formato de evento que dá muito resultado e gera conexão com seus clientes. Então, a periodicidade pode ser mensal, bimensal, trimestral, mas a nossa sugestão é você ter ela de forma mensal, porque depois, no módulo de recorrência, você vai entender que isso é um grande atrativo de incremento de receita, mas também, né, de geração de experiência, vínculo, fidelização juntamente a seus clientes. A escolha dos vinhos é o quarto passo, né, que ela vai ser temática, né? Temática, você vai estar criando essas novidades, a temática por velho mundo, temática por variedades, temática por país, origem, né? Enfim, você pode estar conduzindo ou uma temática em relação a vinhos ligados aos signos, né? Você pode estar sendo criativo em relação às temáticas, mas sempre, né, pensando na condução da estrutura, né? Os principais pontos são país, regiões, viagens,
né, onde você pode estar usufruindo essas temáticas ou até fazendo uma temática específica de um produtor ou de pequenos produtores, onde, né, depois a gente vai falar da importância de você conhecer esse produto para falar de forma pontual sobre esses vinhos, né? O quinto ponto é a estrutura do encontro, né? Se esse encontro ele vai ser harmonizado, apenas degustação, você tem que definir isso e lá, né, a gente tem uma aula específica, né, dos formatos e modelos, porque isso vai definir o quanto você vai servir, né, 50 ou 100 ml, né, enfim, você vai definir o formato de serviço, o que levar em relação à gastronomia, né? Você pode estar inovando ou só inserindo tábuas de frio, reduzindo o custo, né, e tornando essas confrarias mais acessíveis, ou seja, né, você vai estar tendo essas flexibilidades sempre orientadas ao ponto 2, que é o público-alvo, né? Outro ponto que é importantíssimo, você precisa cobrar e cobrir os custos e ter a rentabilidade. A nossa sugestão é que a sua rentabilidade, conforme na aula que a gente teve sobre precificação, o foco é você ganhar em cima dos vinhos, né, sempre cobrando o preço de venda deles, né, com já o markup, preço de loja já inserido, tá? E também o seu upgrade, né, o seu upselling vai ser as vendas que você vai fazer nesse evento, né? Então é muito importante você olhar nesse sentido que este evento, essas confrarias são uma plataforma para você aumentar as vendas, né? Não pensar em cobrar os preços de venda, mas inserir uma margem ou uma comissão ou custos de horas, você pode estar inserindo, mas pense para não inviabilizar o evento, porque a ideia é que você tenha consistência. Tem membros aqui da nossa comunidade que chegam a fazer confrarias semanais. Por quê? Geraram escassez, né? Eles têm um local até 15 pessoas por encontro e eles estão tendo uma alta demanda. Então, isso faz com que você repita esses eventos com públicos diferentes, com o intuito, né, de você estar sempre levando vida para a sua loja, para o seu showroom ou também para o seu negócio de vinhos, né? O sétimo ponto é a venda antecipada de ingressos. Tá? Em eventos próprios, né, você tem que vender de forma antecipada os ingressos e deixar claro as regras para o seu cliente em relação a cancelamento, né? Então deixe isso claro, a gente falou uma aula específica sobre isso, né, mas sempre por uma questão de programação, né, em relação à estrutura que você vai estar oferecendo, deixe claro as regras, cobre antecipadamente, né, o valor das confrarias, com o intuito de você ter previsibilidade e programação para o seu negócio, né? E o terceiro ponto é promover as confrarias. O grande ponto das confrarias, né, se elas forem da sua loja, né, e tente focar elas primeiro para os seus clientes já ativos, né, para depois fazer eventos, né, abertos, né? A confraria é um grupo de pessoas que já tem uma intimidade e você quer criar essa intimidade com o cliente. E claro, você pode estar fazendo uma confraria temática para um grupo de mulheres, por exemplo, empreendedoras, ou para um grupo de advogados, por exemplo, né, profissionais específicos. Aí você pode estar tendo maior flexibilidade. Porém, se a confraria for uma confraria temática do seu negócio, onde você tem essa periodicidade, né, tente sempre, né, promover ela, né, primeiro para sua base ativa, sua base quente, para depois essas pessoas, esses confrades, esses clientes seus poderem convidar pessoas, né, e aí você gerando um valor adicional, né, a gente vai falar mais isso no módulo de recorrência, com um clube de experiência, né, que você pode estar levando para o seu negócio, né? Cuide da experiência do participante,
né? Todo o checklist que a gente vai passar no final desse módulo, né? Cuide de todos os detalhes pré, durante e pós-evento, né? Para você sempre melhorar. Então a gente tem todo um checklist, né? Com o intuito de você se programar e no evento você se entregue, né? Para um bom atendimento, né? Se prepare em relação a conhecimento. Não precisa saber tudo sobre o vinho, mas daquele produto que você está degustando, né? Pegue a ficha técnica, leve a informação sobre a origem, sobre a variedade, a história do produtor, ou seja, né, crie um ambiente de troca de experiência do que as pessoas sentiram, né, para a gente educar e criar, diríamos assim, esse ambiente de confraria que nada mais é uma irmandade, né, e conexão com os clientes, né, e aproveite essas oportunidades, né, porque nessas confrarias vocês podem estar levando, né, pode ter um empresário e vocês podem estar levando esse modelo de evento para empresas e vender de forma corporativa, porque além da venda do vinho vocês estão oferecendo um serviço. Então esse é o checklist do passo a passo para você desenvolver confrarias. E tendo dúvidas específicas em alguma aula, em algum ponto, a gente tem aulas específicas, né, e direcionadas em todos os pontos lá na seção, né, de eventos próprios. Até a nossa próxima sessão, que a gente vai falar sobre jantares harmonizados.